Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar um gráfico dinâmico aqui no Excel, utilizando um dos conceitos que nós vimos nos vídeos passados aqui no canal, que é a segmentação de dados. Então, olha só, conforme eu seleciono o vendedor aqui, o gráfico muda automaticamente e me mostra a oscilação de comissão e de vendas desse vendedor referente a determinados meses. Quer entender um pouco mais? Então se liga no vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e bora aqui para a tela para a gente entender isso. E lembrando que eu deixei aqui embaixo do vídeo o melhor treinamento de Excel para você conhecer, tá ok? Então olha só, eu tenho aqui em uma planilha a minha base de dados. Essa base de dados é bem simples para a gente entender e fazer de forma rápida esse gráfico aqui. Então eu tenho o mês, o vendedor, as vendas e a comissão de cada um desses vendedores em determinado mês de janeiro a dezembro. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa base de dados aqui e aí eu vou colar em um novo arquivo para a gente fazer do zero. Então eu tenho aqui a minha planilha de dados e a primeira coisa que eu preciso fazer é formatar isso aqui como tabela. Para isso eu vou clicar aqui dentro em qualquer célula, vou lá em cima na página inicial e aí aqui do lado direito ó, eu vou clicar em formatar como tabela e escolher qualquer modelo que eu queira aqui. Eu vou escolher qualquer um, ele vai abrir essa caixinha com a frase minha tabela tem cabeçalhos. Caso tenha, você deixa marcado, se não tiver, desmarca. Então eu vou deixar marcado aqui porque o meu cabeçalho é o mês, vendedor, vendas e a comissão. Então vou pressionar OK e agora ele formatou como tabela para mim. Todos os dados que eu inseri a partir desse momento aqui, dessa última linha para baixo na minha planilha, eles vão ser considerados automaticamente nessa tabela. Então esse é um dos benefícios de você formatar como tabela. E agora a gente vai inserir uma tabela dinâmica a partir dessa formatação. Então vou clicar aqui dentro, vou lá em cima na guia inserir e vou clicar aqui ó, nessa primeira opção, tabela dinâmica. E agora eu vou deixar marcado aqui nova planilha, vou pressionar OK, ele vai abrir uma tabela dinâmica para mim. E aí ele vai abrir um campo para mim criar a tabela dinâmica nesse novo arquivo aqui. E olha só, aqui do lado direito eu tenho o mês, vendedor, vendas e comissão, que é justamente o cabeçalho que eu tenho lá na minha base de dados. Eu quero analisar por mês o que cada vendedor vendeu e a comissão que esse vendedor teve naquele mês. Então eu vou clicar aqui ó, em mês. Vou arrastar aqui para baixo em linhas, porque eu quero cada mês em cada linha aqui da minha planilha. E agora eu vou clicar lá em vendas, vou arrastar e soltar aqui no campo de valores. Por quê? Ele vai fazer agora nessa coluna aqui uma soma de todas as vendas de cada vendedor em determinado mês, de janeiro a dezembro. Agora eu vou clicar lá em comissão, vou arrastar e soltar lá para o campo de valores. Ele vai colocar aqui nessa terceira coluna a soma de comissão referente a cada mês de janeiro a dezembro também. E aí eu vou configurar essa última coluna aqui para que fique no formato de moeda. Então vou lá embaixo, ó, no campo de valores, vou clicar com o botão esquerdo em cima de soma de comissão, vou vir aqui em configuração do campo de valor e aqui em formato de número, ó, vou deixar como moeda, pressionar OK, OK novamente. Agora ele deixou para mim no formato de moeda toda essa coluna aqui de comissão. Agora eu vou selecionar essa tabela aqui, vou lá na guia página inicial e deixar aqui centralizado ao lado esquerdo aqui, tá? Vou centralizar também esse título, que eu posso inclusive alterar. Vou colocar aqui, ó, mês, vou colocar total de vendas e aqui total de comissão. Pronto. Então eu tenho aqui a minha tabela dinâmica e a partir desse momento eu posso inserir o meu gráfico. Então para isso eu tenho que clicar aqui em qualquer local dentro dessa tabela dinâmica. Vou lá em cima, ó, análise da tabela dinâmica e aqui do lado direito eu tenho o gráfico dinâmico. Logo de cara eu vou escolher esse gráfico aqui de coluna, vou pressionar OK. E aí ele vai trazer automaticamente esse gráfico aqui para minha planilha. Eu vou tirar
eu vou tirar esses botões aqui, que não é interessante para a gente no momento, clicando com o botão direito, indo lá embaixo, ó, ocultar todos os botões de campo do gráfico. Então, cliquei lá, ele tirou todos os botões para mim. Vou clicar aqui com o botão direito na legenda, formatar a legenda e vou escolher o campo inferior. Ó. Ele colocou a legenda lá embaixo e assim o gráfico ele ganhou mais espaço aqui, ficou mais visual. Agora é o seguinte, entenda o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa barra azul, que significa o total de vendas, e a barra laranja significa a comissão. Eu quero inserir essa comissão como um gráfico de linhas aqui para comparar com as vendas. Então vou clicar em qualquer barra laranja aqui com o botão direito e vou escolher essa opção aqui, ó, alterar tipo de gráfico. E agora aqui embaixo, em nome da série, eu vou escolher ó, total de comissão, que é o gráfico que eu quero alterar. Vou clicar nessa setinha aqui e vou escolher o gráfico que eu quero. Vou escolher o gráfico então de linhas e vou pressionar OK. E agora ele está mostrando para mim toda a comissão nessa linha aqui que está oscilando e nas colunas todas as vendas de janeiro a dezembro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma segmentação de dados. E para fazer isso eu tenho que clicar ou no gráfico ou aqui dentro da minha tabela dinâmica, tanto faz. Se você clicar aqui fora, veja que lá em cima nas guias não vai ter opção de análise da tabela dinâmica. Então eu vou clicar, por exemplo, no gráfico e veja só, aí eu tenho uma forma de analisar isso, ó, gráfico dinâmico análise. Eu vou clicar lá e escolher essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Ou se você clicar na tabela dinâmica, você vai lá em cima em análise da tabela dinâmica e vai ter a opção inserir segmentação de dados. Então vou escolher aqui, ó, vendedor, porque eu quero analisar por vendedor, pressionar OK, vou reduzir um pouco o tamanho aqui, ele trouxe uma caixinha inteligente com todos os vendedores aqui para mim. Então à medida que eu clico aqui, ó, ele mostra para mim o gráfico alterando, mostrando somente o vendedor Carlos, e aqui do lado eu tenho os dados, o que ele vendeu. Posso tirar o filtro aqui, ó, escolher Júlia, e aí eu quero analisar a Júlia, por exemplo, com outro vendedor. Então eu clico aqui ó, nessa seleção múltipla, vou escolher o Pedro, por exemplo. Agora eu estou analisando o Pedro e a Júlia em conjunto. Bom, essa é uma forma bem simples de você fazer esse tipo de gráfico aqui. Você pode analisar várias situações, como produtos, cotações, por exemplo, depende aí do seu trabalho. Você pode tirar as linhas de grade, essas linhas que ficam aqui no fundo também, ó. Guia exibir, linhas de grade você desmarca e aí vai ficar mais visual isso aqui. E aí você pode escolhendo, ó, os vendedores e você tem o conjunto completo pelo gráfico. E aqui do lado a visualização dos dados também, tá ok? Bom, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se liga no próximo vídeo e até a próxima.